Olá pessoal, vamos para mais uma aula e nós vamos falar sobre formatação HTML. Nós vamos conhecer alguns elementos que vão dar web semântica melhor para a página e que os navegadores identificam melhor. Hoje nós vamos conhecer aqui duas tags importantes. Uma é o del. Essa tag ela vai ser necessária sempre que você precisar fazer uma modificação numa página web e é uma boa forma de você também manter um histórico de alteração no seu documento. A outra tag é a ins, que será a tag que ficará o texto novo. Então, por exemplo, aqui você coloca o texto antigo e aqui o texto novo. No navegador, ela simplesmente vai colocar um risco no texto antigo e o novo texto ficará com um underline embaixo, identificando para o usuário que esse texto está atualizado, ok? No HTML nós temos também muitas outras tags que são para definir significados especiais, algumas delas muito comuns no nosso dia a dia, como por exemplo a tag B, que vai te dar um texto em negrito. Texto em negrito. Eu vou colocar um BR aqui no final para fazer uma quebra, assim fica mais fácil você visualizar as outras tags que eu vou colocar. Já o texto strong, que apesar deles terem visualmente a mesma aparência, você vai para usar um texto importante. Então, se o texto é importante, você utiliza a tag strong para definir. Vou visualizar as duas para você observar aqui. Percebam que no browser não tem diferença visual das duas, mas você pode colocar essa marcação quando você quiser dar um destaque às duas tags aí. A tag I, por exemplo, vai colocar um texto em itálico. Aqui também acontece a mesma coisa com a tag em, que vai colocar um texto enfatizado. Eu vou abrir as duas no browser para você visualizar que não tem diferença na forma como o browser renderiza as duas. Outro também que nós podemos colocar aí é um texto marcado. Marque. Texto marcado. Olha só, ele fica com essa marcação como se alguém tivesse passado um marca-texto na cor amarela dele. E aí vai depender de browser como ele vai renderizar. Nós temos também o small, que é um texto pequeno em relação aos outros. Ele fica um pouco menor em relação ao texto original. E nós temos aí também o texto sub. O sub eu gosto de colocar um exemplo quando nós temos que fazer, por exemplo, H2O. Aqui nós temos esse 2 que ficou na parte inferior, porque ele está usando a tag sub. Da mesma forma, você pode utilizar o sup para fazer um texto superior. Por exemplo, se você tiver que colocar metros cúbicos, pode utilizar dessa forma e esse 3 ele vai ficar superior. Veja como o browser vai renderizar, ele fica aqui na parte superior. Bom, assim como tem a tag small, também tem a tag big, né? Eu acabei de esquecendo aqui de falar, mas lembrei a tempo ainda. É um texto maior, né? Então nós temos o texto normal, que é de acordo com a formatação que você escolhe, o texto small, que é pequeno, e o big, que é um texto maior. Outras formatações que nós podemos ter também no documento HTML são de abreviações. Por exemplo, a tag ABBR, ela faz uma abreviação, por exemplo, de sigla. Então, vamos colocar aqui AVC.
uma sigla muito conhecida, acidente vascular cerebral. Também temos o acrônimo, que é para uma palavra, quando ela é o acrônimo, iniciais de uma frase, por exemplo, como o OVNI. O OVNI é um acrônimo de um objeto voador não identificado. Nós também temos endereço, colocar a tag address. Para colocar endereço, essas tags são bem utilizadas. Apenas o endereço que ele vai ficar numa formatação muito similar ao itálico. Nós temos aqui que tanto o ABBR, que é a abreviação, quanto o acrônimo, eles não mudam na sua estrutura visual, apenas o endereço que fica itálico, mas semanticamente todos eles estão corretos. Nós temos também outras 3 tags que são utilizadas para citação. O próprio tag cite, que é uma citação de um texto que você vai fazer, ok? Temos o block quote, que é uma citação em bloco maior, citação em bloco maior, e temos a tag, deixa eu colocar um BR aqui, temos a tag que é uma citação em bloco menor, citação menor, ok? Cada uma delas vai ter a sua semântica para o navegador. Então nós vamos visualizar aqui. Você vê que só o bloco maior ele ficou recuado, a citação ela ficou em itálico no mesmo local e a citação menor ficou entre aspas, mesmo que você não colocou, mas ele ficou aqui visualmente nesse formato. O blocote também, você vê que ele dá um espaçamento automaticamente no documento em HTML. Nós temos também algumas tags que são utilizadas e conhecidas como saídas de computador. A mais conhecida, com certeza, é o pré. Esse pré, o interessante dele, vou até quebrar aqui, você pode colocar uma formatação. Às vezes você quer dar um espaçamento aqui, ó, até colocar outras informações aqui dentro, destacar. E ele vai mostrar mais ou menos como está aqui para o usuário. Olha só, você pode destacar o texto. Olha só. Então esse pré ele é bem utilizado. Temos outra também que é o code. Quando você precisar colocar algum código, às vezes você quer definir um if de alguma variável, colocar algum código aqui. Quer exemplificar isso aqui na tela, e aí você pode mostrar esse código. Ele vai mostrar algo assim, só mais com a fonte um pouquinho diferente, mas ele define que ali é um código, uma área de código. Você pode aplicar um CSS para ficar mais aparente, como esse que nós estamos fazendo aqui. Tem a tag var também, quando você quer colocar uma variável. Eu não vou acentuar a palavra aqui, mas você pode colocar uma variável, dar um destaque para ela, vai ficar no formato itálico, e essas aí são as tags que mais são utilizadas quando você quer definir alguma formatação de saída de computador. Tem outras também, como o SAMP, o TT, entre outras que você pode pesquisar, mas essas aí com certeza são as mais utilizadas. Espero que vocês tenham gostado da nossa aula de formatação de HTML, porque o nosso foco aqui é demonstrar as principais tags que são utilizadas. Nós temos centenas de tags, mas essas aqui com certeza são que você vai usar em 90% do seu tempo e que você pode até conhecer outras à medida que você vai se aprofundando no conhecimento do HTML. Mas a formatação, ela basicamente vai estar mais vinculada ao CSS do que propriamente ao HTML. No HTML a gente coloca muito dessas tags por conta da web semântica que elas possuem. Ok? Espero que vocês tenham gostado da nossa aula de hoje.